da nossa. Então, essa é a matemática de Deus. Tá vendo aí? O fraco é que na verdade é o forte. Aquele que pensa que é o primeiro será o último e o último será o primeiro, né? E ele nos ensina que devemos perdoar uma vez? Não. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Olha o tanto de vezes. E é o ano todo? Não. É um dia sozinho. Em um dia só nós devemos perdoar 70 vezes 7. Certo? E ele ensina também que mesmo que esteja 99 ovelhas guardadinha lá, escondidinha, protegida, ele vai atrás daquela que está doente, lá na rua, lá se perdeu no meio da rua e ele vai atrás. Esse é o nosso Deus, certo? Ele é que cuida de cada um das suas coisas, certo? Laranja. Boa tarde, amores. Agora vou interromper tua aula só um pouquinho aqui, tá bom? Para cumprimentar minhas crianças. Lindos, tenham uma boa aula. Obrigada. Boa tarde, amores. Boa tarde. Franeciele, boa tarde. Boa tarde. Um alô aí pra galera de casa. Olá! Boa tarde, diretor administrativo. Tudo bem aí? Um alô aí pra galera de casa. Tchau, amor. Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus. Hoje eu quero compartilhar alguns mistérios de Deus que encontram-se no capítulo 11 do livro de Isaías. 760 anos antes de Cristo nascer, Isaías profetizou sobre as características de quem teme a Deus e revelou promessas para os nossos dias, para a nossa geração. Vamos conhecer alguns mistérios de Deus no capítulo 11 do livro de Isaías. Eu vou ler na Bíblia de Estudo da Mulher Sábia. É a tradução Almeida, Revista e Corrigida. Isaías 11, quem quiser acompanhar de casa, é só pegar a sua Bíblia e ler juntamente comigo, que eu vou explicando aqui a simbologia, os segredos do coração de Deus nas entrelinhas das páginas da Bíblia. Isaías 11, o tema é o rebento de Jessé. Aqui, o capítulo todo vai falar das características de um cristão que teme a Deus de verdade e tem também promessas para os nossos dias, 2020, 2021, enfim, para o tempo presente. Aqui tem promessas de Deus. O rebento de Jessé. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Portanto, quem teme a Deus pode receber sabedoria, discernimento, inteligência, conselho, fortaleza. Conselho é a pessoa saber aconselhar, com conselhos sábios que vem do coração de Deus. E fortaleza é essa pessoa forte, ativa, é uma pessoa ousada, atrevida, que confia no Senhor, como Davi, quando jogou a pedrinha. Eu gosto muito de dar o exemplo de Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, Davi acertou mais do que errou. Davi não errou mais do que acertou, ele acertou mais do que errou. O erro foi terrível, mas ele não errava constantemente na vida dele. Ele acertou mais do que errou. Continuando aqui. Quem teme a Deus
Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Não tem como ter intimidade sem ter respeito e reverência a Deus. Dentro dessa intimidade, na busca constante, na vontade de obedecer, fortalecendo a fé, Deus vai dando isso aqui para quem teme a Deus de verdade. Então é possível isso aqui no ser humano, um cristão que nasceu da alma e do Espírito. Continuando, né? Versículo 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Deleitar-se-á no temor do Senhor é se alegrar em Deus. É dar um sorriso de orelha a orelha, independente da situação, porque tem uma certeza da aprovação de Deus e da presença de Deus. Então a pessoa consegue se alegrar em Deus, independente da situação. Nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, né? Ou seja, faz um julgamento justo e não repreende baseado em argumento humano. Né? Quem teme a Deus consegue até ignorar o argumento humano quando é contrário ao argumento de Deus. Quem teme a Deus considera mesmo a opinião do próprio Deus. Isso faz toda a diferença no ser humano. Versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Veja bem, justiça e equidade, direitos iguais para todos. Pensar no pobre, ação social, ação humanitária, fazer algo pelo pobre. Quem teme a Deus tem isso geralmente no coração, tem essa bondade e essa misericórdia dos mais carentes. Continuando, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Vara da sua boca e sopro dos seus lábios, aqui está falando de argumento. O argumento que sai da boca, e não soprar mesmo assim. Não, é o argumento, né? Ferirá a terra com a vara da sua boca, questão de exortação, de repreender o ímpio. E dos seus lábios matará o ímpio. É matar no sentido de dar um tiro? Não. É o argumento mesmo, assim, fazer calar o ímpio. Argumento de justiça. Quem teme a Deus, né? O versículo 5 diz: e a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Justiça, fidelidade, tudo isso, essas características de um cristão verdadeiro. E morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Aqui não está falando de animais, está falando de pessoas. Aqui é a linguagem metafórica. São pessoas, unir pessoas diferentes de várias formas, e um menino pequeno, ou seja, uma criança, os guiará. Deus usa crianças, né? Deixai vir a mim os pequeninos, dos tais é o reino dos céus. Então Deus usa crianças e criança pode guiar outras pessoas. Isso é uma prova, né? Tem essa prova na Bíblia, que Deus fala com Samuel quando ele ainda era criança, né? Teve outro que começou a reinar, acho que com 8 ou 9 anos de idade. Nos dias de hoje também, Deus usa as crianças de uma forma tremenda. Então, uma criança pode guiar, sim, outras pessoas. Aquela criança ungida, que tem o Espírito Santo de Deus, que tem a sabedoria do Senhor. Então, uma criança pode ser usada tremendamente para guiar, e guiar muita gente. O versículo 7 diz: a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. Essa expressão, o leão comerá palha como o boi, significa e não haverá acepção de pessoas. Aqui não está falando de animal irracional, leão e boi. Aqui está esse significado disso aqui, e não haverá acepção de pessoas. O versículo 8 diz: e brincará a criança de peito sobre a toca da serpente, e a desmamada colocará a mão na cova do basilisco. Mostra que a proteção do Senhor, o livramento, o cuidado de Deus, mesmo com os bebês. Cova do basilisco, perto de pessoas, né? Aqui não está falando de uma cobra, de pessoas más, pessoas do mal mesmo. E que Deus protege, como protege os bebês. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, santo monte. O que é santo monte? Significa morada do Senhor, lugar onde Deus habita. Pode ser um local consagrado a Deus, um local que se ora, jejuma, que procura obedecer ao Senhor. É a morada do Senhor, é um lugar onde a Shekinah de Deus, a glória do Senhor está. A metáfora aqui é isso. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Então, promessa para os dias, para a nossa geração. Né? Deus vai derramar o seu Espírito Santo, Deus vai se revelar, mostrar a sua verdadeira essência, mostrar-se às pessoas como Ele é, derramar os seus dons e restaurar o seu povo, promessas de restauração, renovo, avivamento espiritual.
Então, o versículo 10 diz: e acontecerá naquele dia, um dia específico que Deus determinou, que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios e o lugar do seu repouso será glorioso. O lugar do seu repouso não é o lugar da sua morte, é o lugar onde fica, um local específico em que fica aí os gentios, que quer dizer assim, vem outras pessoas de longe conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é o querer de Deus? Então vai atrair pessoas. Raiz de Jessé, descendência do rei Davi de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Aí aqui diz a restauração de Israel, né? Ainda no capítulo 11, a partir do versículo 11. E há de ser que naquele dia, um dia específico, o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo. Deus vai reivindicar o seu remanescente, porque Deus quer usar o seu remanescente fiel, certo? Que for deixado da Síria, de Egito, aqui é linguagem metafórica. Levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel. E os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Isso aqui está falando da reunificação escatológica, né? Deus vai unir os povos. Estandarte é como uma bandeira entre as nações. Em uma determinada cidade, em um determinado local específico. Deus usa, vai atrair os povos, será como uma bandeira, um estandarte. E o versículo 13 diz: e afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Isso aqui significa que a hostilidade diminuirá entre os povos. E então vai ter mais união. Porque em toda situação que fala de inveja, toda uma situação assim, isso aí vai desaparecer e dar lugar para o amor de Deus, o perdão, a união, a compreensão. O versículo 14. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, e juntos despojarão aos do oriente. Em Edom e Moabe porão suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus. Isso aqui significa que estarão acima dos seus inimigos, né? Deus usa pessoas, escolhe aquelas pessoas, e as pessoas estarão acima dos seus inimigos. O 15 diz assim: e o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento, ferindo, dividirá em 7 correntes, e fará que por ele passe com sapatos secos. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito. Todo argumento contrário, toda palavra de maldição, de inveja, Deus vai destruir, fazer calar. Deus fará calar o inimigo. O argumento vai cair por terra. E toda tentativa de prejudicar esses remanescentes, aos quais Deus está preparando esse caminho. Uma passagem para os remanescentes. O 15, né? Aí diz assim: e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento. O vento do Espírito Santo de Deus, ele sopra, ferindo, dividindo em 7 correntes, e fará porque ele passe com sapatos secos. Deus fazer secar, significa Deus remover toda a barreira. O próprio Deus remove toda a barreira. O versículo 16. E haverá caminho plano para os remanescentes do seu povo, que for deixado da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Caminho plano, um caminho sem pedras, sem obstáculos, né? Deus vai aplanar esse caminho. Deus prepara toda a situação. Então aqui tem promessas sim para os nossos dias e mostra as características de quem teme a Deus. Algumas das características de quem de fato tem o temor de Deus. Então, cheio de promessas de restauração, o livro de Isaías. Amém? Amém. E o leão comerá palha como o boi, significa, e não haverá acepção de pessoas. Veja que está escrito uma coisa e o significado é outro, totalmente diferente. Assim como no Antigo Testamento, José do Egito, Daniel, eles tinham o discernimento de sonhos e os sonhos eram simbólicos. A pessoa sonhava uma coisa e o significado era outra, como as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as espigas. A pessoa sonha uma coisa e o significado é outra. Assim também é a linguagem da Bíblia. Na Bíblia tem uma linguagem metafórica. Tem alguns versículos que a pessoa só pode compreender se o Espírito Santo de Deus revelar e mostrar claramente o significado. São os segredos do coração de Deus. Em Isaías tem um versículo que diz assim: Tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel. Eu afirmo que Ele é, porque eu tenho intimidade com Deus. Ele é cheio de mistérios e perfeito demais.
Então, né, para entender melhor esse contexto aqui, eu vou fazer uma conexão. Tem um link aqui, que o nome é Avivamentos que Marcaram a História. Observe aqui nesse canal um link com o nome Avivamentos que Marcaram a História. A conclusão do estudo é o meu próprio argumento, o meu ponto de vista. Né? Eu falo assim no vídeo, vai lá no vídeo, você vai ouvir eu falando. A pessoa avivalista é quem prepara o povo para receber. Eu explico isso, né? Aí eu falo assim, tema, a minha fé sobre o futuro avivamento do Brasil. Aí eu mostro um caderno na tela, né? Foi uma estratégia que eu utilizei. Eu peguei, mostrei assim o caderno na tela. Aí você pode parar a tela e veja a minha letra e o que está escrito nesse caderno. Vai lá, para a tela e tenta ler. Observe que é a mesma letra do caderno do Pequena Luz. Aquilo lá que eu escrevi como conclusão foi o próprio Deus que ministrou e me deu discernimento. Eu falo sobre o futuro, o avivamento do Brasil e como vai começar. Tá escrito lá, é a minha conclusão, eu mostro na tela de maneira proposital para comparar a letra. E aí eu falo isso, tá lá no vídeo. Então ali foi o próprio Deus, ou seja, aquilo significa mistérios de Deus, segredos do coração de Deus. Ainda nem começou o avivamento do Brasil e Deus já me revelou em detalhes como será esse início. Vai lá no link e veja. Lá também fala assim, vai despertar curiosidade em pessoas fora do Brasil. E a história será contada, os personagens serão destacados na história, os bons, os ruins e os maus, as pessoas justas e injustas. Assim como na história de Esther na Bíblia, tem escrito o nome Ramã, Bidão, Teres, o que aconteceu, que eles foram para a forca. Assim também será a história do avivamento do Brasil, porque essa mesma mão aqui vai escrever a história. Deus vai me usar muito. Deus me chamou para ser um avivalista e eu sei disso. E é evidente que eu amo a justiça, assim como Esther da Bíblia, ela era justa, eu amo a justiça e eu vou também relatar o nome, a história e a participação de pessoas que tentaram prejudicar o Ministério Avivar, o que fizeram para prejudicar. Acredite, em quase 18 anos, tem uma lista de pessoas que tentaram demais prejudicar, fechar as portas desse ministério. E acredite, algumas dessas pessoas são pessoas da estrutura religiosa, pessoas que se dizem cristãs e mesmo assim apresentaram inveja e tentaram prejudicar o Ministério Avivar. É evidente que quando começar o avivamento do Brasil não vai ter como não contar tudo, se o próprio Deus quer mostrar a história, que como foi. E para a pessoa entender, vai ter que revelar isso também. Então seria horrível ser visto como um personagem da história opositor dos sonhos de Deus, opositor dos planos de Deus, quem tentou prejudicar, quem tentou falar mal da Avivar, quem tentou inventar fofoca, manipular os outros. Seria horrível isso. Como eu amo a justiça e Deus vai me usar para continuar escrevendo a história, eu vou relatar tudo em detalhes, eu sou muito detalhista. Agora eu vou explicar outro mistério de Deus aqui. Salva aí e veja que foi Deus que me revelou, me deu discernimento do que vai acontecer. Eu vou explicar em detalhes. Eu vou usar uma linguagem como se fosse para educação infantil, para ver se você entende melhor. Olha, veja que esse aqui, isso, minha mão direita, né? Veja o que é isso? Uma caneta. Com essa caneta e com a mão direita, eu escrevi aquele caderno lá, né? O projeto Pequena Luz, o planner, que eu já mostrei aqui, o planner pedagógico, aquilo que eu mostrei aqui na tela sobre como será o início do avivamento do Brasil, que vai começar em Irecê, depois Deus vai espalhar para as cidades próximas a Irecê. Agora o mistério de Deus, né? Essa mesma mão que escreveu o projeto Pequena Luz, Deus vai usar a mesma mão para implantar. No local exato que implantar o projeto Pequena Luz é o local onde vai começar o avivamento do Brasil. À medida que espalhar o projeto Pequena Luz, Deus vai espalhando o avivamento do Brasil. Só que Deus só fará isso com essa mesma mão que escreveu o projeto Pequena Luz. Uma outra pessoa implantando vai ficar frustrada. A pessoa será vista como invejosa, né? Tentativa de roubar a ideia do outro. Então Deus vai frustrar qualquer pessoa que tentar invejar. E como eu já coloquei no vídeo anterior aqui, eu vou na justiça, atrás de direitos autorais, porque eu não vou deixar que manche o projeto, que bagunce, que desorganize tudo. E Deus já ministrou para mim. De acordo com implantar com essa mão, ou seja, eu implantando o projeto Pequena Luz, começa o avivamento do Brasil naquele local. E à medida que for espalhando, Deus espalha o avivamento do Brasil. E de fato e de verdade será em IDC.
aqui. Depois será espalhado para as cidades mais próximas, a IRC, através do projeto Pequena Luz. É um projeto, né, que promove a educação em valores, mas que também tem muito a ver com reforma, mudança, melhorias. Olha, aqui no Brasil, de cada 100 igrejas evangélicas, somente umas 3 ou 4 Deus aprova as formas de culto e tudo mais. Porque tem muita corrupção no país todo e formas de culto, mistura, muita coisa que Deus reprova e todo mundo pensa que aprova. Porque a pessoa só consegue compreender com o discernimento espiritual, com a revelação de Deus. Sem esse discernimento, a pessoa pensa que é de Deus o que não é de Deus. E acaba fazendo e aceitando tudo. E aí foi infiltrando nas igrejas evangélicas no Brasil todo. Então Deus quer esse avivamento para o país inteiro. Mas o grande milagre vai começar aqui na cidade de Irecê, através da implantação do projeto Pequena Luz, com essa mesma mão que escreveu o projeto. Eu falei em outro vídeo que Deus quer honrar a minha fé. Foi Ele que falou isso para mim. Honrar a minha fé. É uma fé com um desejo muito grande de agradar a Deus, de obedecer. Olha, nós sabemos que até os demônios creem e tremem. Então, só acreditar não é tudo. Tem que ter a fé e o desejo de obedecer a Deus. Mas ninguém consegue obedecer em tudo. Claro, eu sei, ninguém consegue. Mas só a vontade de obedecer, né? Como Jacó, que lutou pela bênção, pelo espiritual, lutou. Ou seja, você ora e diz, Deus me fala que eu quero obedecer. Eu quero glorificar o teu nome. Eu tenho sede e fome de fazer a tua vontade. O meu maior sonho é agradar a ti. Então Deus sonda o coração e vê a verdade ali. E aí Deus vê a fé junto com o desejo de obedecer. Que aos olhos de Deus é visto como uma fé bonita. Uma fé bonita. Foi o que Deus me falou um dia. Que viu uma fé bonita dentro de mim. Então isso vai acontecer. Para a honra e glória do nome do Senhor. Então só estou falando isso porque se alguém pensa aqui que copiando Pequena Luz e outra pessoa implantando que vai acontecer o avivamento do Brasil, nananina. Deus vai fazer realmente através dessa mesma mão que escreveu. Deus me deu Pequena Luz e quer honrar a minha fé por meio dele, do projeto. É precioso demais esse projeto aos olhos de Deus. Deus abençoe em Cristo Jesus. Continue orando pelo avivamento do Brasil. Tchau, meus amores. Valdemar. Valdemar. Isso, eu quero quem é mais. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau, meu bem. Tchau.